Olá, torcedor colorado, mais uma edição do Persona Colorada, neste período especial de Copa do Mundo, Persona de Copa com grandes jogadores que vestiram o manto colorado e que disputaram a maior competição mundial. E no episódio de hoje, neste episódio, temos a presença do jogador que jogou em 2 Copas do Mundo, numa delas como atleta do Esporte Clube Internacional. João Batista da Silva, o Batista, o menino criado nos campinhos do bairro Niterói, em Canoas, o filho da dona Belmira, que jogou por 10 anos no Internacional, desde o então infanto juvenil, sub-17 na época, até o profissional, tricampeão brasileiro profissional, 4 vezes campeão gaúcho, um tremendo jogador de meio campo. Uma satisfação imensa te receber, Batista. Que alegria. Obrigado, Hernani, e com todos esses elogios e essas lembranças, né? Então, mais ainda fica as lembranças justamente muito boas da época, né, do começo aqui no Internacional e a trajetória que, olha, realmente não posso reclamar, porque começou cedo as convocações para a seleção, né, brasileira, de júnior, depois pan-americano, depois vamos falar sobre isso, mas então a trajetória realmente foram 10 anos intensos e muito prazerosos. 10 anos de Internacional, uma vida no futebol, e a gente conversava aqui antes do programa, tu falava que era um cara muito retido, né, de poucas palavras, e o futebol também te ensinou a ser mais falante, tanto que virasse um comentarista esportivo por muitos anos e faz falta nas telas da televisão brasileira. É verdade, porque a gente sai, né, muitas informações assim de como se comportar, né, que cuidado com isso, não fala demais, nem isso aqui. Mas eu também sempre fui muito introspectivo, né? Eu sempre analisei, eu era de olhar, eu estava no meio das brincadeiras, até tem um vídeo com a seleção brasileira, o pessoal tocando, e eu tô ali tocando um agogô, né, na banda da seleção da época de 82, mas eu estava sempre girando, gostava do fervo, gostava de ver aquela movimentação das histórias que eram contadas, mas eu só escutava, entende? Porque eu tinha um controle assim sobre mim que eu pensava, vou dizer alguma besteira, porque às vezes, claro, o cara que é muito brincalhão, que fala algumas coisas, vai entrar na brincadeira, não sabe brincar, se incomoda. E acontecia de eu ver os outros acontecerem com eles, né? Então eu era mais preservado realmente, um pouco até tímido, não diria, mas reservado, né? Cuidava bastante dessa parte assim de não interferir, não machucar as pessoas com brincadeiras que eu não saberia fazer. Copa do Mundo em andamento, Batista jogou 2 Copas, a de 78 e a de 82, jogou também Pan-Americano pela seleção brasileira, jogou também Jogos Olímpicos pela seleção brasileira. Vamos contar toda essa trajetória, desde o início no futebol, a chegada ao Inter, os títulos brasileiros. Mas começo justamente mais adiante na história, já que tu falaste, 1982, aquela seleção mágica do Tele Santana, que grande time, merecia o título. Sem dúvida, um futebol que encantou até hoje, né? Dizem que deveria realmente ter sido campeão. Agora, claro que os resultados, né, são aqueles do futebol que tem as surpresas. E ali a gente não foi feliz, ou vamos dizer que o Paulo Rossi tenha sido super feliz, né? Porque as bolas que sobraram para ele e ele botou para dentro. Então, o aproveitamento muito alto daquilo ali, que não acontece normalmente, mas ele era um goleador e a gente sabia disso. Talvez um pouco mais de pressão, né, na marcação, mas isso, quer dizer, foram jogadas assim esporádicas, que não foram nem trabalhadas, né? Me lembro de 2 gols, foram 2 erros nossos. E aí o aproveitamento dele foi excelente e eu, infelizmente, aquela Copa, naquele jogo eu estava na arquibancada. Pois é, mas vou chegar nisso, mas antes vamos voltar no jogo anterior, que foi o grande Brasil e Argentina da Copa de 82, que o Batista estava marcando o Maradona e o Maradona acabou sendo expulso no lance contigo porque se irritou com a tua implacável marcação. Ele depois até falou que queria pegar o Falcão, mas eu não estou acreditando muito nisso, porque o Falcão era loiro e eu sou moreno, né? Hoje um pouco menos cabelo, um pouco menos. E
Então isso aí eu acho que ele estava um pouco fora do seu centro, né, e como eu dividi uma bola com ele, inclusive, foi uma bola que foi uma lateral e ele estava ali perto, ele foi para chegar na bola, eu tirei. Eu acho que o primeiro que ele visse pela frente, eu acho que ele ia pegar. E nós já tínhamos, claro, uma certa de Batista marca Maradona, e blá-blá-blá, aquelas coisas que vão sendo criadas através do tempo, né. E aconteceu aquilo, eu tomei aquela pancada, que depois ficou até para o futuro, dizendo: "Não, o Batista não pôde jogar contra a França porque estava machucado", Contra a mas Itália. Isso, o Batista não pôde jogar contra a Itália porque estava machucado, machucou o Maradona, aquele nada, mas isso realmente não aconteceu. Eu Pois é. esperei tanto que eu continuei no jogo. Eu ia- Depois, no outro dia, fiz os trabalhos normais. Eu ia voltar nesse tema, porque voltamos ao jogo Brasil e Itália, que foi depois do Brasil e Argentina, em que o Batista acaba expulsando o Maradona do jogo. Mas em Brasil e Itália, o Batista não joga. Tu entrou muito bem no jogo contra a Argentina, lá na Espanha, na Copa de 82. Tu não joga e por muitos anos a imprensa, ou boa parte da imprensa, até hoje, não dá para generalizar, mas até hoje, boa parte da imprensa diz que tu estavas machucado. Isto ocorreu ou não? Não, né, e eu não sei por que essa sustentação, mas outro dia até eu vi o pessoal comentando, né, sobre isso, e até em comentar que jogadores que poderiam ter entrado, que talvez fizeram naquele jogo, né, poderiam ter ajudado. E aí, se não me engano, o nome que apareceu também foi do Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro jogava na direita, podia ter entrado Um ali, pouco mais à frente. mas um pouco mais à frente, ele já voltava para ajudar, né, também, e não estava jogando também. E aí alguém falou: o Batista também", que aí entrou dizendo: "Não, mas o Batista não podemos falar porque ele não conta porque nessa parte, porque ele estava machucado". Eu digo: "Pô, de novo?". Porque eu já desmenti isso já, né, quase esclareci 34 isso, anos eu depois. sei por quê, talvez porque aí depois vai ter que porque tem o seguinte também, naquela fase, naquela época, o time realmente era muito bom de toque de bola, muito envolvente, mas todos estavam conscientes de que aquele ali era o time ideal, né. O Batista, aí alguém fala: mas o Batista, quem sabe para marcar não seria bom?". Não, mas ali o time está colando e o Batista só fica ali na frente da área", que era o meu trabalho, né. Uns tinham que ir lá fazer o gol, e eu tinha que não deixar o pessoal fazer e não entrar na minha área, eu não tinha nada que pisar na área dos outros, eu tinha que não deixar pisar na minha. Então isso aí gerou uma polêmica na época, né. E eu acho que por essa coisa, as pessoas não, vamos nem discutir porque o Batista estava machucado". Não, eu digo: "Não estava", vamos dizer mais uma vez aqui agora, não estava machucado. Tanto que eu continuei no jogo, né, e fiz ali o trabalho que tinha que fazer com o massagista, com os médicos. No outro dia fizemos aquecimento, nos preparamos justamente para esse jogo depois contra a Itália. E aí no dia do jogo, antes de fazer a relação dos jogadores que estariam jogando, que nós sabíamos qual era, mas mais para o banco. O Tim foi lá no meu quarto, dizer: "Tim, ô Batista, o Tele quer saber se tu tá bem". E ele que precisa fazer a relação do completo dos jogadores, né, e ele quer saber se pode contar contigo. Eu disse até pro Tim, falei: "Tim, se ele quiser eu posso até sair jogando". Brinquei com ele assim, né, eu tô bala, né, e depois até eu fiquei surpreso, porque se ele não pensasse em contar comigo, não precisaria ter mandado o Tim no meu quarto, né. Sim. Tanto não, Tim, não precisa, vai falar com o Batista, tanto ele não vai ser relacionado, já tenho o meu banco, já tenho, mas então eu esperava, né, estar no banco. E aí na hora da relação completa dos jogadores eu digo: como assim? Por que que eu tinha falado no meu quarto então?". Mas aí é uma escolha, talvez tenha repensado, né, aquela coisa, passou-se 1 hora, 2, até nós nos reunirmos para essa situação ali do grupo e relacionar os jogadores, e ele repensou e achou que não era necessário. Eu acho que foi isso. Uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, a de 82, acabou não ganhando o título, mas também foi a seleção que teve, pelo menos para meu gosto pessoal, a melhor música, o Voa, Canarinho Voa, que foi uma composição do Edevaldo, então lateral direito do Internacional, junto com o Júnior. E tu participava lá do samba Sim. na concentração, inclusive foi gravado um disco na época com essa música. Voa, canarinho, voa.
E essa que eu te falei, inclusive, que eu não era muito de falar, de conversar, de puxar piada, de querer, né, me sobressair nessa parte da conversação, mas analisava tudo, né, e gostava desse ambiente, né. Tanto que eu tô ali, deve ter visto algumas vezes já. Sim, o clipe é maravilhoso. Eu tocando o agogô, até reclamei para o Júnior isso, né, porque na música, depois da coisa, mas eu entendo porque mas eu reclamei porque o dono do agogô era eu. E na música, na letra, claro, eles botaram os jogadores, principalmente aqueles que estavam jogando, todos os titulares. Sim. E quem é que pegou o meu agogô na letra? Quem foi? O Luizinho. Luizinho no agogô, Cerezo na marcação. O Luizinho, quarto zagueiro, O quarto dizendo, zagueiro, o Atlético o Mineiro, Luizinho não tocava aquele agogô. O que agogô jogava era meu, muita bola, né? jogava muita bola. Mas como eu disse, então na música para focar nos jogadores, nos 11, né, então a banda ficou e o Luizinho tomou conta do meu agogô. Luizinho no agogô, aí eu disse para o Júnior, não era Luizinho, não, era Batista no agogô. Aí claro, gerou essa brincadeira, né, é bom, Batista, mas é a letra que estava ali para entrar o jogador, eu digo, eu sei, eu tô te sacaneando. Histórias de Copa do Mundo com Batista, meio-campista colorado dos anos dourados de 1970, meio-campista da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Falamos em 82, vamos falar em 78. Muita gente fala, e eu mesmo falei há pouco, foi uma das melhores seleções de todos os tempos, a de 82. Mas a de 78, que faltou o Falcão, mas estava lá o Batista, jogador do Internacional. A de 78 foi invicta, rapaz. E não foi campeã, foi terceira colocada. Essa foi realmente um baque, um choque, porque a gente jogava, né, pensando no próximo jogo sempre, e essa parte até falaram no envolvimento, porque se tinha prejudicado o sistema de governo da época, porque era muita confusão para os jogadores, né. Não, isso não, até porque a gente ficava recluso. Eu até ia te perguntar sobre isso. Depois então nós entramos nessa. E não, né, de 78 a gente estranhou aquele primeiro jogo, o gol do Zico, a bola no ar, eu nunca tinha visto isso ainda e não vi mais depois daquele, né. Deixou bater o escanteio, espera a conclusão da jogada, vai acabar com a bola no ar, na cabeça o Zico fez o gol e o juiz anulou. Cobrança de escanteio, a bola no ar a favor do Brasil, o árbitro termina o jogo antes da jogada ser concluída. Exato, ou então tu não deixa bater, pipipi, acabou, né. Agora bateu e não foi nem quando a bola partiu, ela quando tá na cabeça do Zico, o Zico botou pra dentro, ele acabou o jogo. Aí nós achamos estranho, tanto que aparece no vídeo daquela época, eu já vi há pouco tempo, inclusive, eu atrás do juiz querendo falar com ele, mas seu juiz, eu não estava entendendo nada, talvez não sabia que eu estava reclamando e insatisfeito. E aí eu também desisti, porque eu pensei de vou expulso no primeiro jogo já, tá maluco? Aí saí fora e deixei, mas aquilo ali já foi estranho. E aí dali para frente depois a gente classificou, tínhamos a disputa com a Argentina, né? Sim, na Saldo segunda, de gols. na segunda fase, e aí na fase semifinal foi um triangular, na verdade, na fase semifinal, em vez das semifinais como hoje, era um triangular. E caiu Brasil, Argentina e Peru. A gente tinha começado lá atrás, então, porque aí depois, quando caiu o Brasil, Argentina e Peru, e tinha mais um time aí nessa e a Polônia, E a Polônia. que nós ganhamos dele de 3-0. Do Lato, Do lado, ponteiro direito, 3-0. 3-0, né? Então nós ficamos com um saldo de gols de 3. E eles, então, para passar, teriam que fazer 4 ou mais. Eles fizeram 6. E aí gerou aquela. E nós achamos, quando fizemos 3-0 na Polônia, estamos classificados, subimos. Agora, a grande armação foi justamente diferenciar o horário dos jogos. Porque na Copa do Mundo, nas competições, o que acontece? Os dois times estão disputando alguma coisa no mesmo horário, para ninguém ficar sabendo o que um fez e o outro fez para fazer diferente, né? Claro que tu sabe que precisa de tantos gols, tu vai para cima do time adversário. E o jogo da Argentina foi depois. Foi depois. E eu não sei como é que passou isso, porque, sabe, eles reuniram com a CBF, a Federação Argentina, AFA. a AFA, lá, foi a direção toda, foi Brasil, Copa do Mundo, todo mundo ali reunido, né, e nós não achávamos que fosse, né, porque já tinha esse burburinho, tem que ser em horários diferentes porque não tem segurança para os dois. Que troço estranho é esse, né? Não tem, como assim? Um vai jogar no estádio, outro vai jogar no outro.
E aí eu sei que se reuniram e fizeram essa armação, já que Brasil joga antes e a Argentina entra sabendo quanto precisa E precisava fazer 6 e fez 6. e fez 6. Não, precisava fazer 4. E A fez partir 6. do 4, aí o resto foi foi prêmio lá do jogador, porque aí já estava. Mas eles precisavam fazer acima de 4 gols. Nós tínhamos 4 de. E nessa Copa do Mundo, antes dessa rodada final aí que o Brasil ganha da Polônia e a Argentina goleia o Peru, tem um Brasil e Argentina célebre, histórico, pesado, dentro e fora de campo, em Rosário, no Estádio Gigante do Arruito, que foi 0-0. Isso. Um jogo em que foi muito pegado. Foi pegado. E era sempre dessa forma, né? Porque os dois times tinham essa de não pipocarem um para o outro, né? E naquele jogo ali a gente teve 2 oportunidades. Eles tiveram uma. Eu me lembro que bateu no poste ou botou para fora o ponto esquerda, Ortiz. E nós tivemos 2, uma com o Gil e uma outra com o Roberto Dinamite, na cara do gol. O goleiro fez uma defesa assim espetacular. Era o Fidjol, né? O Fidjol. E isso realmente, eu quando penso assim, pô, podia ter entrado uma bolinha daquelas, né? Mas é o jogo, é o futebol, né? E a pegada foi grande, os 2 times, né, muito competitivos. E nós tivemos 2 chances, eles tiveram uma, infelizmente a nossa não entrou e a deles também, mas 0-0 depois eles conseguiram compensar com essa movimentação ali do. Eu, por exemplo, não posso afirmar que o Peru, né, a gente não pode afirmar, pode ter jogado mal, e eles se jogaram para cima do Peru realmente, mas ficou muito fácil o jogo, né? E o Peru tinha sido um jogo, uma seleção que até ali vinha jogando um grande futebol, mas naquele jogo ali realmente Era uma seleção importante. ficou estranho. Do Peru. Tinha o Blitas na ponta esquerda, o Era muito bom. Chumpitas na defesa, já experiente, e o Cubijas, já meio com mais idade, mas ainda, né, era um grande jogador do futebol peruano. Não, e até isso, depois traz a lembrança do primeiro jogo lá que acontecia. Do gol. Aí tu começa, pô, já tinha começado lá. Digo, o que será que. Porque, né, não dá para entender a cabeça do juiz fazer aquilo. Então, tu já começa então a criar coisas, né, que veio e aí chega nessa hora ali da decisão, os caras se reúnem por causa do horário do jogo, que não tem segurança para as 2 seleções, isso não existe. O extracampo na Copa da Argentina, toda a pressão extracampo, você sentia um ambiente hostil por toda a situação política e social que vivia o país também? Nós escutávamos, né, a gente tinha uma sensação, a gente tinha informações, coisas assim, né, notícias que vinham de fora, pessoas chegavam, deu isso, deu aquilo, deu aquilo. Quando a gente ia concentrar, tinha esses, né, os torcedores em volta do nosso hotel, gritando, mas não que nos colocasse algum medo, a gente estava bem protegido, sabia que, né, ou talvez eu tenha alguns jogadores até reclamaram, se não me engano, do Sócrates reclamou, que estava um dia no hotel na concentração e escutava muita. Eu acho que eu devo ter tido a sorte de pegar um quarto mais profundo, diferente do outro lado, porque eu não essa sensação, esse dia eu não vi. Só no dia da premiação. Ali foi complicado, mesmo eles sendo campeões, nós não pudemos comparecer na premiação porque eles cercaram o nosso hotel. E grito de guerra e não sei o quê, blá, 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 e aí a polícia nos desaconselhou a sair. Foi lá na direção, nós tudo fardado já, ia lá para a premiação, a festa de premiação, né? E a polícia, olha, seria melhor se vocês não fossem, porque tem muita gente aí fora. Melhor. Aí voltamos todo mundo pro quarto e desfizemos a presença. Para fechar esse bloco, que a gente está falando muito de futebol argentino e da Argentina, depois, quando tu fosse jogar na Europa, jogasse na Itália, na Lazio, no Avelino, jogasse em Portugal, no Belenenses, que era uma época forte, tinha ganho, inclusive naquele período ganhou uma taça de Portugal, o Belenenses de Lisboa, mas na Itália tu voltasse a enfrentar o Maradona. Foi um dos maiores ou o maior jogador que tu já marcasse? Olha, eu acredito que sim, porque na época era muitas coisas em volta dele, ele era realmente um jogador que sobressaiu bastante. E porque eu estou pensando aqui agora,
mas não cheguei na... Não, mas aí na seleção não, mas lá contra o Platini também. Mas como drible, sabe? Era o maior driblador, foi um dos maiores dribladores que eu peguei. Porque eu joguei também contra o Platini, Boniek, Polonês jogava muito. polonês, jogava muito, Mas esse criou também essa grande rivalidade, essa que até hoje existe, a Batista Maradona, justamente porque era um setor que eu ocupava, né, quando jogava contra a Argentina e marcava ele, né? Então, mas como eu te disse, eu acho que aquele pontapé ali não teve relação com isso, né? Foi mais porque ele perdeu a cabeça por estar perdendo. Naquela hora eu acho que estava 3-0 para nós, depois fizeram 3-1, fizeram um gol, mas ele estava perdendo, viu que estava desclassificado e se descompensou. Maradona ou Messi? Quem joga mais, Batista? Rapaz, a briga é dura. Que essa é uma discussão lá, e os argentinos lá vão meter na sua colher aqui. Eu acho que os dois eram decisivos, os dois eram ali para o time adversário, se os dois jogassem juntos, seria um problema, né? Reforçava bem ali o meio-campo atrás, na defesa, deixava os dois lá fazendo. Porque são jogadores do seguinte que não tem hoje, que eu não vejo, pelo menos. A não ser Vini Júnior, pode ser um cara que dá para. Mas não tem o drible também que tinha o Maradona, né? O Maradona tinha um drible curto. E que hoje é mais a velocidade, né? mais na velocidade, da bola em velocidade, e o Maradona e o Messi são do drible parado, inclusive. São parados, de repente eles dão uma movimentação, né? E vão para cima. Que faz o Vini Júnior também no nosso time. Gosto muito do Hendrick também, que é outro jogador que tu dá a bola para ele, ele parte e vai dentro. E é isso que precisa ali na frente, né? Para desarticular, desorganizar uma defesa. E a jogada individual, e é isso que eles fazem, é isso que eles eram bons, Messi e Maradona. E o Messi agora, ele pega a bola e ele vai, o negócio dele é a área. Porque às vezes eu canso, estou olhando televisão, eu mudo de canal, vou dar uma olhada primeiro em outras coisas, porque aquele passe de toque, 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 tu chega perto da área e bota para o meio campo, do meio campo dá para o goleiro de volta, não, aquilo ali não existe. Tu tá lá perto da área, ter um homem como o Messi ou Maradona, eles vão para cima e essa era a grande diferença. E a dificuldade hoje é ter esse homem, né, do individual. Não tem, Tá raro no futebol. Batista, a seleção brasileira de hoje, a seleção com Matheus Cunha, com o Hendrick, Neymar voltando agora, estando à disposição com o Vini Júnior, essa seleção começa a criar corpo, né, na mão do Ancelotti. Eu sempre sou otimista, né? Desde que eu jogava, eu procurava pensar dessa forma. Sempre tem aquele negócio, mas se isso, mas se aquilo, mas a seleção tem o fulano, eu digo, não me importava com isso, não me interessava o fulano. Eu digo, não, nós temos condições e podemos, né? Então, hoje também eu sou otimista. Eu digo, a gente pode superar alguns probleminhas que tem, ir para cima. Eu não sou daqueles, já perdemos antes do jogo. Então, a mesma coisa me pergunta, diz, mas você não tinha, de repente, receio quando você ia enfrentar esse jogador, aquele, porque isso e aquilo? Eu digo, rapaz, se eu entrasse desse jeito, eu estava ferrado. Porque aí tu entra completamente sem confiança, né? E eu olhava e escutava aquelas comentários, né, ou aquelas perguntas, e eu digo, não, treinei a semana inteira para isso. Ele sabe fazer isso, mas eu sei fazer, eu sei tirar a bola dele. Eu também sei dar passe, eu também sei fazer um lançamento, e treinei para isso e estou bem fisicamente, e por isso eu treinava sempre, cada vez mais. Não tinha aquele dia que, já treinei bastante ontem, amanhã vou dar uma relaxada. Não, amanhã eu tenho que fazer melhor do que hoje. Então esse foi sempre o meu foco, né. E aí também a mesma coisa com essa situação de encarar o adversário. Opa, eu sei que ele é bom, é perigoso, mas eu posso. Na Copa de 78, Batista foi treinado na seleção brasileira por Cláudio Coutinho, que era gaúcho, radicado no Rio de Janeiro há muitos anos, e que foi o técnico que levou o Batista para a seleção brasileira inicialmente em seleções pan-americanas e olímpicas. O Batista jogou os Jogos Pan-Americanos de 1975 e os Jogos Olímpicos de 76. Essa relação com o Cláudio Coutinho, que acabou também te levando, ainda jovem, em 78, para uma Copa do Mundo. Exatamente. Essa da Copa do Mundo de 78, a história começa bem antes, né, como você falou. Eu também, nós falamos no início do programa, a minha vida na seleção brasileira começou muito cedo, felizmente. Então é uma bela recordação que eu tenho hoje em dia. Eu com 19, 74, eu cheguei no Inter com 17,
Cruzeiro, eu estava com 16, Inter 17, e o James Schmidt chegou, o Ernesto me trocou, né, fez aquela troca com muitos jogadores para o Cruzeiro e para mim ir para o Internacional. Ali já foi uma coisa assim que eu digo depois, na hora eu não sabia quanto tinham sido, mas depois... Vamos contar essa isso história agora, depois. então. Depois a Não, gente volta na seleção brasileira. A ah, tua chegada ao Inter, o Batista jogava em Canoas e foi trazido para o Cruzeiro, então, de Porto Alegre, hoje de Cachoeirinha, eu me e, antecipei, então. e o técnico era o Júlio Arão. E aí, um ano depois, o Inter vai no Cruzeiro, o Ernesto Guedes, e oferece uma troca, e vão 8 jogadores para o Cruzeiro e vem o Batista para o Internacional. E é uma história incrível, né? São 8 jogadores na troca que te traz para o Beira-Rio. É, por isso que eu estava buscando essas memórias, né, atrás, porque justamente começou ali o meu momento de eu botar em prática, justamente não deixar me abalar pelas coisas do entorno, né? Que era, eu fiquei sabendo mais tarde que eu tinha sido trocado por 8. Aí eu digo, nossa, e agora? Porra, eu tenho que jogar por 8? Não, não vai dar, não vai ser possível. Mas aquela coisa para um guri, né? Aquilo te impressiona. E até o Ernesto Guedes. Ernesto Guedes, que era o treinador na época, fez esse movimento, né? Aí eu fui para o Internacional e isso aí já me dava aquela responsabilidade de, né? Pô, agora tem que mostrar. Tu chegas no Internacional em fevereiro em fevereiro ou É, abril de é, 1972. boa, porque eu não lembrava exatamente, mas foi no início do ano, exato. E quando eu cheguei no Inter, né, era o Ernesto Guedes, e até deve ter perdido o emprego por causa disso, deve ter pensado, o Ernesto enlouqueceu, né, porque no final do ano nós não ganhamos o, o campeonato de infanto, e o Ernesto foi mandado embora. E eu meio que me senti um pouco responsável por essa situação, por eles não ter ganho, mas faz parte do jogo, e depois ele foi compensado porque eu tive uma trajetória, uma ascendência boa, então aí voltou a dizer: viu como eu não estava tão louco? O guri jogava. E então isso aí tudo, né, deu, mas já a partir desse momento eu já comecei com essa responsabilidade de e no futebol é assim, tem que provar, tem que provar, tem que provar. Hoje você jogou bem, no próximo tem que jogar bem também, senão não vão lembrar que: "Não, mas no outro jogo ele jogou bem". Não, aquilo já passou. E isso aí me dava cada vez mais, né, tu vai aprimorando, né, essa responsabilidade, vai tendo que fazer cada vez melhor, né, e aí entra aquela parte da seleção que eu comecei a ser convocado, na saída do Ernesto, vem o James Schmidt, me bota de capitão do time. Time infanto juvenil da época, que é o juvenil de hoje. Isso, Aí já é 73. Tu exatamente. chega no Inter, só para confirmar a data, dia 28 de abril de 72, tu assina a tua primeira ficha como jogador do Inter. Isso. E aí depois aconteceu essa situação do Ernesto Guedes, e depois veio o James Schmidt, né, que no final do ano, aí eu jogo um ano com o James Schmidt, sou capitão da equipe dele. Então, no final do ano, eu vou para a Copa São Paulo, com Que o aí Júnior, que era do Marco Eugênio. que aí é o seguinte, é 73, a Copa São Paulo de 74, ela começa em outubro de 73, e em janeiro de 74 foi só a fase final. Essas datas ficam contigo que realmente faz tempo, mas muito boa. E aí eu fui convocado pelo Marco Eugênio, né, Técnico do sub-20, do juvenil da época. do juvenil na época, né, e aí foi eu e o Lino. Eu, o Lino e o Chico Fraga. Chico Fraga, lateral esquerdo, e o Lino, ponteiro esquerdo. Ponteiro esquerdo, nós 3. Saímos do Infante e fomos então com o Júnior e fomos campeões. Então aí começa essa trajetória de seleção, porque aí chega em 74, em 75 que vai ter o Pan-Americano no México, né, eu sou convocado, 75, 76 Olimpíadas de Montreal, 78 Copa do Mundo. E tudo com o Cláudio Coutinho. A primeira não, a primeira foi um outro treinador, rapaz, eu vou lembrar depois. Mas aí ele me convocou, que na trajetória depois, E aí em em 76, Cannes, foi em Cannes, não era o Coutinho ainda, mas o Pan-Americano sim. você quer O Pan-Americano, o Coutinho estava lá, foi meu treinador. Depois
nas Olimpíadas, Junto com o Chico Fraga nas Olimpíadas. junto com o Chico Fraga nas Olimpíadas, Coutinho também, treinador. E é interessante essa parte, assim, essa situação, porque eu perdia, com as convocações de Pan-Americano e Olimpíadas, eu deixava de ser visto pelo Minelli aqui no Beira-Rio. Então eu perdi espaço, porque eu estava na seleção. Até o primeiro jogo que eu fui para ser reserva, quando me convocaram naquela semana, me convocaram para ir para a Bahia. Tinham vendido o Carbone. Então ficou o Tovar, titular. 74 deve ser isso. 75. 75 já? Início de 75. Se eu misturar as histórias aqui, tu não sabe, porque não, eu vou e volto e busco, porque é muita coisa e uma dependendo da outra, uma emendada com a outra, né? Porque eu era para ir para a Bahia e não fui porque eu estava no ônibus já para ir na reserva do Tovar. O Carlos Duran entrou no ônibus e Batista, desce. Eu digo, o que houve? Não, desce, tu vai viajar, mas não para a Bahia. Eu digo, o que houve? Foi convocado para o Pan-Americano. Eu digo, opa. Então essas idas para o Pan-Americano, para as Olimpíadas, eu comecei a ser bem visto pelo Coutinho. Mas o Minelli, sempre que eu voltava, me deixava no banco. Eu não tinha espaço no time do Internacional. Eu era titular na seleção de Pan-Americano e Olimpíadas, mas era reserva. Quando voltava o Internacional, era no banco. Até porque o Internacional tinha um time que era uma máquina, né? Então, só eu ter ido para a seleção não me garantia essa titularidade. Eu tinha que mostrar que e os outros eram o Caçapava, né? Falcão, o Carpegiani de 76 ainda estava, depois ele foi embora, 77. Mas eu sei que nessa mescla o Carpegiani também machucou, e eu terminei jogando em 75, terminei jogando em 76, em 75 como lateral direito. Então, mas a seleção sempre fez parte também dessa minha trajetória, desde 74 até quando eu saí do Internacional, quando eu saí do Brasil, porque foi uma coisa assim que eu fico olhando assim, eu digo, nossa, eu estava sempre no avião. Batista, aí o menino lá que começou jogando nos campinhos do bairro Niterói, em Canoas, vem para Porto Alegre, joga um ano no Cruzeiro, do Cruzeiro vem para o Internacional, aí é campeão da Copa São Paulo em janeiro de 74, sub-20 pelo Inter, começa a ter convocações para a seleção brasileira e sobe ao profissional em 75. E aí mesclando Inter, seleções brasileiras, como tu já falasse. Aquele super time do Internacional, bicampeão brasileiro. 75 tu joga menos, em 76 tu joga muitas partidas daquele Campeonato Brasileiro e faz um gol importantíssimo, um golaço na semifinal contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. É verdade, ali é esse gol de falta. Gol de fora da área. Teve um de fora da área. O de falta foi contra o Palmeiras. Não, esse de fora da área, é verdade. Aquilo ali começou a me dar, perante a comissão técnica, né, a credibilidade, né? Porque diz, o guri entra e não se apavora, o guri entra, porque naquela época tinha muito isso, né? Muitos jogadores bons, olha, que eu conhecia, de não, esse vai seguir. Mas chegava no profissional, não sei, não dava sorte, o momento não era o ideal para entrar, ou psicologicamente, de repente, ficava, né, tocado, mas iam embora para o interior, e eu tinha isso na minha cabeça, assim, muito, eu digo, porra, eu não posso ser mandado para pegar, e a desculpa, o que se dizia na época, foi para pegar experiência. Pegar experiência, é verdade. Você lembra disso? Então eu digo, não, eu não posso pegar experiência no interior, eu tenho que pegar experiência aqui, ou já estou tendo experiência na seleção, né? Então essa era um objetivo que eu tinha, de medo, assim, de sair, e depois perder espaço e não voltar. Então eu focava mesmo, e aí mesmo participando de seleções, porque outros jogadores também de seleção não vingaram no Internacional, né, das categorias de base, isso aí não era garantia. O próprio Lino, né, que era um tremendo ponteiro esquerdo. Mas o Lino não chegou a ser convocado para a seleção pan-americana, ou Foi o Chico Fraga. Chico Fraga. É verdade isso, o Chico. O Lino foi um grande ponta esquerda, uma habilidade impressionante. Mas tinham muitos jogadores também das categorias, né, de outros times do Brasil, mas isso aí não era garantia. E como você falou, em 75 deu esse gol, 76. Foi esse gol contra o Atlético, que ali então a credibilidade aumentou. Tanto que vou te dizer uma coisa, até me vem na cabeça depois,
oportunizou que nós estávamos em 77 viajando, eu acho que nós estávamos em Goiás, quando nós fomos surpreendidos pela venda do Carpegiani. Então, eu acho que os caras pensaram, "Ô, Falcão, Batista, Caçapava, né?" Jair. E o Carpegiani valia uma grana, né? Era uma nota o passe dele, era um grande nome aquele ali no meio-campo da antiguidade, titularidade. E aí ele foi vendido, e então aí né, ficou ali aberto, depois desse gol de 76 que me deu essa força. Semifinal do Campeonato Brasileiro de 76, nós estamos falando. Inter e Atlético Mineiro no Beira-Rio. O Atlético Mineiro sai ganhando o jogo. No segundo tempo, o Batista empata com um golaço de fora da área. Pegou de primeira, uma bucha, sem chances para o goleiro Ortiz. E aí o jogo foi, e aos 44 do segundo tempo, naquela tabelinha aérea mágica, Falcão, escurinho, que iniciou lá atrás com o Figueiredo, o Inter vira o jogo e chega na final. Foi uma atuação e uma vitória impressionante do Inter. Não, sem dúvida. Ali era uma... E o Atlético um timaço, né? Então era o Ortiz fazendo defesas incríveis. E agora eu acho que realmente... Eu estava, né, eu tive me acompanhou também essa estrela, viu? Que você precisa ter isso quando você joga, porque nem sempre dá certo, mas quando na hora importante dá certo, quando nas horas importantes que vale, que são realmente bastante, né, visualizadas, e mexe com o que estava acontecendo, é isso que te impulsiona. E eu, nesse ponto, como eu te disse, eu sempre acreditei muito em mim e por isso eu treinava bastante. Então, fisicamente, eu estava sempre em condição. Às vezes os caras cansados, sentia que eu dava umas rateadas, né, e eu pegava, por causa dessa minha dedicação também na parte física, né. Isso me ajudou muito. A importância do Gilberto Tim para aquele time do Inter e para ti na tua carreira? É, sem dúvida. O Tim a gente chamava ele na época de maluco, né. "Você tá maluco?" E ele, com o que ele tinha de trabalho ali, de coisas à disposição dele, né, ele do jeito dele nos fazia trabalhar mais intensamente, né. Muita maratona no Parque Saint-Hilaire. Muita maratona no Parque Chantilly, muita elevação de peso ali, né, para a perna, para a musculatura, né. E aquilo ali, ele chegava às vezes para mim até dizer: "Batista, faz isso, vai, te esmera, porque isso vai te ajudar muito. Isso vai te dar, os caras vão cansar e tu vai estar inteiro." E aquilo começou, entrava na minha cabeça, né. Eles vão estar rateando, vão tropeçar e tu vai estar, então tu precisa, bota na cabeça que tu, então ele tinha também esse trabalho psicológico, de chegar em ti e te explicar por que tu estava fazendo. Aí depois o resto era contigo, né. Se quiser enrolar, aí o problema é teu. Que às vezes os caras estavam meio cansadinho, né, eu fazia de conta um pouco, né. Eu também, de repente tem umas coisas que não dava para forçar o tempo inteiro, mas isso estava sempre presente comigo, assim, ó, os caras vão cansar e tu vai estar inteiro. Rubens Francisco Minelli. Esse também, são treinadores, assim, a trajetória, aqueles que te lançam, bicho, não tem como não dar um lugar especial. E eu tive treinadores importantes na minha carreira, né, e em momentos, assim, também muito decisivos. Como eu estava falando antes do Coutinho, que o Coutinho, a imprensa queria jogador do Rio e de São Paulo. E o Coutinho me levou para a seleção de 78 justamente porque ele me conhecia. Quer dizer, o Minelli também ali, como era um timaço, eu não condeno ele, mas apesar de eu querer jogar na época, né, de me deixar no banco, porque ele devia pensar, pô, mas agora eu tiro quem também para botar o Batista ali no meio, né. Mas depois veio a situação, depois da momentária parte, dando detalhe, quando chegou o Cláudio, pediu: "Batista, me ajuda na lateral direita ali", eu já tinha entrado antes, em 75 eu entrei como lateral direito um jogo, ou 76, e dei um passe para o Valdomiro, no Campeonato Gaúcho, e ele fez o gol e eu na lateral direita. Mas essa coisa do Minelli, por exemplo, e agora, quem é que eu vou tirar? E eu chegava, por isso eu sentava no banco, né. O Cláudio Coutinho, os caras diziam: "O Batista não tá jogando em 78", porque em 77 eu joguei como lateral direito para ajudar o Cláudio Duarte. Ele dizia: "Pô, Batista, tô precisando dar uma força, uma..." Claudião já de treinador do Inter em Aí o 78. Claudião já tinha machucado, né, É. de treinador do Inter. Ali, ele pediu: "Batista, me dá essa força pra lateral direito aí, que sabe que no meio ali, né, tem um problema."
E eu sei que tu te adapta, tu pode. E então eu comecei a jogar 77 na lateral direito. Não sei se no início de 78 eu também estava por ali, mas quando eu fui convocado, foi a primeira coisa que a imprensa, né, do Rio de São Paulo saltou para cima do Coutinho. "Pô, mas espera aí, o Batista não tá nem jogando na posição dele". E eu tinha essa reportagem não tem, deve ter nos jornais lá. E aí o Coutinho disse assim: "Não, se o Batista não tá jogando na posição dele no Internacional, é um problema do Internacional". "É, mas o treinador não tá botando ele não sei o quê no meio, tá", isso é um problema do treinador e do Internacional. Comigo ele tá convocado para jogar no meio, e ele vai ser volante. Então, quer dizer, essa força, bicho, e essa confiança, né, do Cláudio Coutinho foi tudo, porque eu podia estar fora, porque tinha outro jogador de Flamengo, de Vasco, de Fluminense, de São Paulo, que também estavam, né, fervilhando, mas ele como me conhecia, então eu perdia espaço com o Minelli, mas não sabia na época isso, mas ganhava com o Coutinho, porque lá na seleção do Pan-Americano e da Olimpíada ele estava me vendo. Então o Minelli também, quando sentiu que eu estava preparado, ou sentiu uma vaga e acreditou em mim, né, Minelli também foi muito importante de ter confiado e botar aquele garoto ali né, em jogos desse nível, como você acabou de falar, né, desse jogo contra o Atlético, né, do Rumo. Jogaço. 1979, o time que nunca perdeu, que é o Inter do segundo semestre, campeão brasileiro invicto. Isso nunca mais vai acontecer, Batista. É, rapaz, é difícil, é complicado, porque, a gente nem estava mirando, né, essa situação. Não é que tivesse na nossa cabeça isso mas chegou um ponto, faltava 4, 5 jogos, não me lembro quantos, mas aí de repente começou a ser falado isso, o Internacional não perdeu, o Internacional não perdeu. Aí nós, além de estar mirando títulos, assim: "Pô, mas essa agora, ainda tem que defender a invencibilidade", e vamos, né, e vamos. E no fim deu certo, né, mas uma coisa que a gente foi jogando, né, e as coisas foram acontecendo, e o time eu acho que é como você falou, vai ser difícil de acontecer novamente, porque é muito perde e ganha, né, e às vezes você está bem, às vezes você está mal, e aquele time de 79 foi impecável. Realmente, é complicado, nós estamos vendo na Copa do Mundo agora, tiro curto, né, "Ah, a seleção essa não perdeu ainda, ah, a seleção essa não perdeu ainda", mas aí de repente pega uma seleção que nem está classificada e consegue ganhar. "Ah, porque esmoreceu", e nós também, nós podíamos ter dado uma esmorecida, porque tanto, né, a gente tinha uma pontuação boa. Mas o nosso objetivo e o nosso empenho, sempre durante a trajetória toda, era de jogadores, focados, e eu acho que esse é que faz a diferença. E para fecharmos este episódio do Persona, Batista, a importância do Inter na tua vida. Rapaz, primordial, né, porque um time como o Internacional, você vem de Niterói, né, dos campinhos lá da várzea, e eu digo, e aí eu tenho que nominar todos, né, bicho, para chegar aonde eu cheguei do Internacional, né, o Valmor, que era o meu técnico da várzea, lá do Boa Vontade, olha o nome do time, Boa Vontade. Antes era Guanabara, mudou Boa Vontade. Depois, Júlio Arão, né, onde eu passei no primeiro teste do Cruzeiro, que me deu a oportunidade de ser visto pelo Ernesto Guedes, que teve confiança e me trocou por esses jogadores, né, todos. Depois, James Schmidt, que foi ele também que chamou a atenção depois nós vamos ver o nome do meu treinador dessa época, que está me falhando agora, são muitos, né, me indicou Antoninho. O Antoninho, da seleção Antoninho. brasileira. Não podia, pô, como é que eu vou esquecer disso? O Antoninho foi lá ver os jogadores e o James Schmidt já, esse garoto aí promete, tá? E aí o Antoninho me levou, inclusive no início até fui capitão da time do Antoninho na seleção. E depois da James Schmidt veio Minelli, né, acreditando em mim na categoria de cima e combinando com, nós estava falando, Cláudio Coutinho, né, que bancou toda essa parada, a confusão que poderia dar para cima dele se eu rateasse em alguma coisa. "É, vou colocar o cara", nós dissemos que não dá, porque está jogando lateral direito, né, e eu correspondi. E aí chego no Internacional, né, nessa fase
de grande time, e aí está a grande diferença e o fundamental em toda essa minha trajetória. O Internacional tinha um time, e a importância do Internacional foi justamente essa, muito, muito bom, muito habilidoso, competitivo, que me projetou, né? Porque você entrava para fazer a sua, eu entrava para fazer a minha, porque em todas as posições que tinha ali, cada um fazia a sua de maneira impecável. Então, isso aí é que é difícil de entrar, né? Como nós falamos antes, eu ficava no banco, eu diria, pô, é o meu lugar. Mas quando entrasse, tu precisava fazer só a tua. Porque normalmente no futebol, o que que envolve, Fernando? Você faz a tua, mas tem que ajudar o parceiro, tem que ajudar o colega, tem que, pô, o ponteiro é muito bom, ele, né, tá envolvendo o meu lateral, tá envolvendo o meu meia ali, que devia me ajudar aqui, mas não tá conseguindo. Tu faz às vezes 1, 2, 3 ajudas ali, e aí desvirtua, sai fora do teu foco, que é a tua função. E no Inter, naquela época que eu iniciei, foi difícil de chegar, mas quando eu cheguei, Batista, faz a tua, porque em volta nós temos cada um na sua posição certa e fazendo o melhor possível. E isso é que fez a diferença. Batista aqui no Persona Colorada. Se você gostou do vídeo, te inscreve no canal, deixa o teu like, ative o sininho para receber as notificações da TV Inter, a TV mais vermelha da web, com conteúdos exclusivos para você, torcedor colorado. Obrigado, meu querido. Grande Batista. Abraço. Fazia tempo que eu não recordava tudo isso. Que coisa boa. Assim, ao vivo, né? Em casa com minhas filhas, de vez em quando eu tenho que contar uma história. E aqui é a tua casa, é o Beira-Rio, casa do Clube do Povo.